Capitólio é hoje um dos destinos mais procurados do Brasil devido às paisagens exuberantes e infinidade de atrativos. Mas quando essa busca por Capitólio iniciou? Ou melhor, como tudo aqui iniciou? O porquê do nome Capitólio? Hoje, o Bem-vindo Capitólio vai te levar ao início do início do início. Vem com a gente conhecer brevemente a história desse paraíso. Há pouco mais de 200 anos, nessa região aqui do município de Capitólio, era conhecida como Mata do Rio Piuí. Chegaram então dois portugueses que foram atraídos pelo potencial de vegetação local. Desse modo, já no início do século XIX, houveram alguns investimentos no agronegócio por essas famílias portuguesas. E assim, os empreendimentos e a movimentação de renda começaram a aumentar gradativamente. Consequentemente, a influência do homem nessa região modificou as matas e o ecossistema ao longo do tempo, transformando as matas do Rio Piuí em bonitas e produtivas fazendas. Essa localidade também já foi conhecida como Casa de Pedras, pois naquele tempo era comum fazer as casas de pau a pique cobertas com uma qualidade de pedras aqui da região, que com facilidade se transformava em lâminas de aproximadamente 1 centímetro de espessura. No entanto, por volta de 1830, começaram a popularizar a região e assim foi se desenvolvendo a cidade. Foram 3 irmãos que fundaram o povoado e desde então constituíram família e denominaram a região como Arraial dos Franciscos, cujo este nome era sobrenome dos irmãos e foi conhecido também como Arraial dos Cabeças. Não somente porque os franciscos eram os principais líderes do lugar, mas também o que o pessoal dizia é que eram homens de cabeças muito grandes. 2 grandes entusiastas do progresso do arraial que se formava foram Chico Leite e seu irmão, Coronel José Leite de Melo, que tinham o cuidado de alinhar as ruas, dar as margens adequadas para a construção dos passeios e orientar o povo sobre a edificação das casas. Eles conseguiram até convencer vários habitantes da zona rural a construir casas na sede, para que o até então arraial se elevasse logo à categoria de vila. No fim daquele século, chegou nesta região um fazendeiro chamado Pedro Messias da Cunha, que adquiriu muitas terras por esse local. Passados-se 2 anos da sua chegada, ele fez uma doação de terras para essa comunidade, a fim deles construírem uma capela em homenagem a São Sebastião, que ainda é o padroeiro da cidade. Sendo assim, o povoado ele conquistou mais um novo nome, agora como Arraial de São Sebastião dos Franciscos. Com o desenvolvimento do Arraial de São Sebastião dos Franciscos, a abertura de vendas e o aumento populacional passou a ser chamado de Arraial Velho. Nessa época, o arraial pertencia ao município de Piuí. Já no início de 1900, a região foi desmembrada de Piuí e foi reconhecida como Distrito de Capitólio, pertencente a Guapé. Finalmente, em 27 de dezembro de 1948, o até então distrito foi emancipado e se tornou o município de Capitólio. A palavra Capitólio vem do latim Capitolium, nome de um templo lá da Roma antiga, dedicado a Júpiter, o pai dos deuses entre os romanos da antiguidade. O termo Capitolium, por sua vez, se origina do radical capitis, caputi, que significa cabeça-topo. O nome da cidade de Capitólio, segundo Monsenhor Mário da Silveira, que foi o primeiro vigário de Capitólio, foi sugerido pelo Sr. Abel de Moraes Belo, que é filho do coronel Lourenço Belo, como uma forma modernizada de relembrar as grandezas de Roma e eternizar os cabeças, os antigos franciscos.
Próximo à década de 60, a região de Capitólio passou por um momento que ficaria marcado para sempre. Em 1958, iniciaram as obras para a construção da usina hidrelétrica de Furnas, que evitaria o colapso energético então previsto para a década de 1960. A formação do Lago de Furnas trouxe grande desenvolvimento para o país, mas, por outro lado, trouxe também prejuízos irreparáveis. Com o fechamento das comportas da imensa represa em janeiro de 1963, as águas subiram rapidamente e as propriedades de muitos habitantes aqui da região foram tomadas pelas águas. Apesar dos problemas locais, a construção da hidrelétrica trouxe muito progresso para o sudoeste de Minas, que proporcionou à região um grande potencial turístico que hoje é muito explorado. O final da década de 1970 foi um período muito importante para a história de Capitólio. Nesse período, começavam os investimentos que mudariam para sempre a economia da cidade. A construção do balneário de Escarpas do Lago, que tem a maior marina de água doce da América Latina. O balneário de Escarpas do Lago mudou o perfil socioeconômico da cidade de Capitólio. Antes, a economia do município era baseada na agricultura e na indústria, como destaque especial para a cerâmica. Porém, com a descoberta do turismo, houve uma grande geração de empregos diretos e indiretos, tanto para os trabalhadores da construção civil, como caseiros, jardineiros, serviços domésticos, entre outros. A partir daí, iniciou uma atividade turística em Capitólio. No início da década de 1980, foram elaborados os projetos da bandeira e do brasão do município. Trazem consigo diversos aspectos que representam a nossa história. A bandeira compreende 3 faixas horizontais, sendo a superior de cor verde, representando a esperança e fartura dos sítios e fazendas. A faixa do meio, de cor amarela, representa as riquezas do município, inclusive riquezas minerais exploradas no passado. Já a faixa azul, além de representar a lealdade, lembra o céu limpo de Capitólio a refletir nas águas de nossa represa. No centro da bandeira, dentro da faixa amarela, encontram-se os símbolos do brasão do município, que são uma coroa mural com 4 torres, classificando Capitólio como sede do município e não como comarca. 3 rostos humanos representando os principais fazendeiros da cidade, chamados os cabeças, que deram origem ao nome de Capitólio. Uma arruela com 3 flechas e 3 gotas de sangue, representando São Sebastião, que ainda é o padroeiro da cidade. Já a flor de lis simboliza a felicidade pública e lembra as doações feitas ao povoado por Pedro Messias, cujas letras iniciais aparecem abaixo da flor. A chave simboliza a cortesia e a hospitalidade do povo capitolino. A arruela, com a cabeça de um boi, simboliza a pecuária e a sua grande importância para o município. Os peixes representam a represa e os ramos de café mostram o principal produto agrícola do município, graças às suas terras férteis. E, finalmente, as datas de 1893, que foi o ano do Pedro Messias chegou a essa região, bem como a data de 1948, que elevou Capitólio à categoria de município. Quando eu assumi a prefeitura, a gente verificou que na região só Capitólio não tinha brasão e bandeira. Aí troquei uma ideia com o pessoal, o vereador e tal, o prefeito, e contratei uma firma de Belo Horizonte especializada na elaboração desse brasão e tal. E a gente fez um histórico do município, né? Você pegar as pessoas mais antigas, apesar que eu sou dos antigos, eu acompanhei a evolução não só do Capitólio, como do Brasil e do mundo, né? A gente fez um levantamento daquilo de tudo aí e passou para essa empresa. Aí ela elaborou e a gente gostou, trouxe a amostra, a gente gostou e fez o brasão e a bandeira, né? Inclusive são lindos, né? Modéstia Prada, porque a gente vê nesses. Quando tem uma reunião, por exemplo, no seminário da Peneira, né? Que é a bandeira do município, lá no Capitólio é mais bonito. Realmente. O brasão, então, né? Realmente.
No final da década de 1980, diante do privilegiado potencial turístico de Capitólio, a gestão municipal elaborou um projeto para a construção de uma praia artificial municipal, com a finalidade de proporcionar lazer à população, bem como na tentativa de atrair turistas de toda a região, o que de fato aconteceu na década de 1990. A praia é o seguinte, o prefeito da época, José Pereira de Melo, agora do seu tempo, na década de 60, ele planejou a construção da praia e comprou o terreno lá onde é a instalação da praia. E a prefeitura, sem condição financeira, ele pegou e comprou e tal, passou a escritura. E ele começou, pra você ver, começou a aterrar aqui nessas margens aqui, ó, a água batia perto da casa, quando a água veio, ela inundou, quando vinha a onda, você batia lá nas casas. Ele começou a aterrar essas beiras do lago aqui com um caminhão de carroceria carregado na pá. A prefeitura só tinha um caminhão. E ele foi fazendo essa coisa e tal. Quando eu assumi a prefeitura em 83, já havia projetos, a ideia de construir a praia, então eu fui implementar a construção da praia. E, na época, quando eu assumi em 83, a água estava invadindo a cidade, a represa, a inundação estava invadindo. Daí eu baixei para o Brasil, tinha um deputado federal que eu apoiava, o José Luiz de Oliveira. Nós fomos, na época, no Ministério da Integração Nacional, conseguimos a limpeza do canal do Piuí. E nessa limpeza, eu já procurei o diretor da obra e combinei com ele retirar, porque o canal ele tem 20 metros de largura e tinha funilado, assim, estava embaixo com 2 metros, coisa assim, então não suportava a água quando vinha enchente, ele não dava aqui. Aí eu consegui com o diretor lá da construção retirar o cascalho onde tirar, porque a máquina ia tirar o barro com terra e cascalho e tudo. E tem um ribeirão que mais provoca inundação, você lembra? Chama ribeirão do Minhoca. Ele passa de perto do pedágio. Aí eu consegui com ele retirar, antes de tirar o barro, retirar o cascalho para eu trazer para fazer a praia. E aí na época a água estava baixa, eu conseguia limpar, porque das margens da praia não é barro, é terra firme, né? Eu consegui com trator, caminhão, na época já tinha, o vetor não tinha, mas eu ajudava. Eu fazia a limpeza e puxei esse cascalho lá do pano e fiz a base. A água estava baixa, fiz a base. E nessa gestão dessa primeira gestão de 83, nós criamos também a MEC, a Associação dos Municípios do Lago de Furnas. Aí criamos a MEG, era 2 prefeituras. Daí, contando a construção da praia, do projeto e tudo, as prefeituras interessaram em ajudar, porque era uma coisa regional, né? Então, das 2 prefeituras, 11 às 11, 12 capitólio, 11 prefeituras mandaram para mim. Todas eram um caminhão 2 vezes, um caminhão puxar 2 semanas a areia de formiga para cobrir a base, né? Então nós puxamos o formiga, comprei lá mais de 500 caminhões de areia e nós puxamos 2 semanas o caminhão das prefeituras, da prefeitura também, e teve algum cidadão que tinha caminhão, viu o caminhão das prédios de porta, de fora, né? Colocamos areia, né? Então foi assim, foi. Mas aí veio pessoal, aquela empolgação, né? Vinha onda de todo lado, principalmente de Franco, Passa, naquele dia a gente contar mais de 20 anos. Nos anos 2000, o turismo na cidade aumentou, fazendo com que Capitólio ficasse cada vez mais conhecida, devido às suas belezas naturais e turismo náutico. O grande boom no turismo aconteceu por volta de 2015 e 2017, quando começamos a receber um grande aumento no número de turistas. Os anos foram passando e hoje Capitólio, localizada no coração de Minas Gerais, está entre os melhores destinos para quem busca descanso e lazer em meio à natureza. Com as mais lindas cachoeiras de Minas Gerais e cercada pelo Mar de Minas, Capitólio oferece cenários deslumbrantes, além de excelentes opções de hotéis, pousadas e experiências gastronômicas únicas. E muito mais, sem falar que Capitólio é regado a um maravilhoso jeitinho mineiro que recebe bem a todos os visitantes. E você, já desfrutou um pouquinho desse paraíso?
Conta pra gente quais foram as suas experiências aqui em Capitólio. Ah, fiquem ligados nos próximos conteúdos. Estamos aqui para apresentar o melhor que há em Capitólio.